continuar mostrando para vocês aquele caso anterior de todas aquelas lâminas e coroas, tanto sobre implante quanto sobre dentes naturais, né? E detalhe, tanto em cima quanto embaixo. Um caso de reabilitação mesmo. Aqui a gente vai apresentar um pouquinho para vocês a parte do planejamento da etapa cirúrgica, porque a gente tem aí os implantes instalados para fazer todo o conjunto das facetas, das coroas e das próteses sobre implante. Então o que a gente tem aqui? Isso aqui é uma foto de um exame tomográfico. O programa desse aqui seria um programa chamado Dental Slice, onde a gente fez o planejamento dos locais dos implantes, dos tamanhos que a gente vai ter que utilizar, da inclinação e até das suas limitações, que é aqui embaixo nessa região da mandíbula, que aqui a gente tem aqui uma imagem tridimensional, há ali acidentes anatômicos que a gente tem que ter um cuidado bem grande. Então isso aqui é uma vista panorâmica desse planejamento. Aqui é um corte transversal, por exemplo, desse pontilhado aqui nessa região. Então a gente tem essa quantidade aqui de tecido ósseo, lembrando que aqui tem a passagem de uma inervação que a gente consegue identificar muito bem nesse tipo de exame, tá? Os implantes aqui já instalados e já na etapa de cicatrizadores. Esse implante que a gente tem utilizado acaba sendo um implante que tem um pós-operatório bem rápido e também que já possibilita a instalação do cicatrizador imediatamente ao término da cirurgia. Cicatrização de 45 dias, né? Extremamente rápida, tá? Então aqui já estão com componentes e já logicamente numa fase de cicatrização, porque antigamente tinha alguns implantes que eram 6 meses para se fazer o dente, né? Então, extremamente mais rápido. Então, essa foto aqui a gente consegue perceber os dois já instalados, são componentes aqui que a gente faz e deixa eles em boca para que a gengiva não cresça para dentro do implante, lembrando que o implante tem uma rosca externa a ele, que é o que se firma ao tecido ósseo, e uma interna, aonde a gente faz depois a união do dente conector sobre do ele. Dente, né? Do Então, esse componente faz com que a gengiva não invada a parte interna do dente, tá? Aqui já pronto, essa parte inferior, aqui a gente já consegue ver tanto a parte dos dentes da frente, já foram concluídos aqui com a porcelana aonde era em coroa e a faceta, então a gente não consegue identificar qual que é um e qual que é outro dos seus preparos, porque o resultado final é o mesmo. E na região posterior, também a prótese sobre implante, também em porcelana, já instalada. Sendo que ali vocês conseguem ver esse orifício escuro na borda da prótese, porque na verdade isso aqui, o que é? São coroas parafusadas sobre implante, então fica esse escurinho ali onde passa o parafuso, é um parafuso onde prende, passante, né? É como se eu estivesse prendendo e passando ele e unindo até lá dentro ao implante. Mas após ser dado torque concretizado, isso vai ser feito o selamento desses dentes, vai ser feito numa cor igual ao dente, então ninguém vai saber aonde é a entrada ali do orifício do parafuso, né? É isso mesmo. Essa etapa aqui, então, é da parte superior. Olha como é interessante também ver nessa vista panorâmica desse exame tomográfico, como a gente comentou lá no começo. Ela já tinha um implante nessa região, só que infelizmente, em função de problemas na conexão, como a Morgana lembrou bem como é que funciona essa etapa da junção de um componente com o implante, aqui nesse implante não tinha mais essa viabilidade porque ele estava espanado já. Então a gente fez a substituição. Aqui está o planejamento, tanto do lado direito do paciente como do lado esquerdo. Aqui numa imagem também tridimensional. Aqui são todas as etapas que a gente consegue determinar o exato posicionamento, comprimento, diâmetro do implante antes de começar a cirurgia. Por isso que as cirurgias hoje elas são extremamente mais tranquilas, né? Por quê? Porque a gente faz todo esse planejamento prévio, então a gente consegue uma cirurgia muito mais rápida, mais tranquila, porque já sabe totalmente a posição do implante, que tipo de implante vai usar, em que local, tudo certinho. Aqui então a gente já tem o implante também instalado, com o cicatrizador também já colocado, só que um detalhe que a gente pode verificar bem nessas fotos, a gente sempre vem comentando em outros casos que tem aqueles pinos metálicos, que são pinos mais antigos, e a gente às vezes fala o que é um pino de fibra de vidro. Então a fibra que tem aqui dentro são esses pontinhos que a gente está vendo aqui, então isso dá uma resistência muito grande ao dente e a gente consegue deixar numa cor mais próximo do que a gente quer como resultado final. Então é muito mais tranquilo conseguir o resultado estético, porque o fundo já está mais claro, né? É o fundo claro, então é muito mais fácil. Tá? Ó, detalhe, se a gente for comparar esses pinos aqui metálicos com os pinos lá de com trás, o que a gente já fez aqui em fibra de vidro, tá? Aqui a gente então já está com a etapa inferior concluída e agora a gente vai mostrar para vocês a parte superior. Detalhes de novo, que enquanto ela fez uso do provisório, como houve uma conformidade muito boa do tecido gengival, que deu todo um preparo para chegar esteticamente a um belo de um resultado, tá?
O implante do lado de cá também já foi instalado, também já está com o cicatrizador, que a gente está aqui na etapa final. E aí, então, todos os trabalhos dente a dente colocados. Lembrando que a gente tem, então, na parte superior a mesma coisa. Prótese sobre implante, que envolvam nos dentes mais posteriores. Coroas, que são as inteiras, que envolvam dentes aqui da frente e os dois. E os laminados. Então, tem bastante coisa que a gente pode explicar aí para vocês. E é aquilo que a gente fala, né? Se a gente for pedir para alguém, então me aponte na foto aonde está o implante, aonde é coroa sobre implante, sobre dente, aonde é laminado, ninguém vai saber. Então a gente consegue um resultado tanto gengival quanto um resultado estético extremamente satisfatório. O paciente fica muito contente com o resultado final. Olha, você está comentando então. Aqui é sobre dente, sobre dente, sobre dente, e implante tu não consegue perceber qual que é qual em função de que a gente fez toda uma etapa preparatória antes, tá? Do outro lado a mesma coisa, tem situações como ela já tinha um comprometimento naquela região mais atrás, logicamente o dente fica mais alongado, mas mais alongado também para esse tipo de foto, porque ela não tem nem como dar um sorriso dessa maneira, tá? Vista inferior. A mesma coisa, aquelas passagens dos orifícios aqui, desses parafusinhos, que a gente deixa esse orifício para fechar posteriormente, na cor, exatamente no mesmo formato, para que dê uma anatomia igual, como se não tivesse nada. Então, olha a comparação com a foto de baixo, né? Então, a modificação, tanto na parte funcional, né, de oclusão, né, Jean? Quanto na parte de saúde, porque ela está totalmente livre de cáries, de infecções, de infiltração, quanto na parte estética, né? Então, tudo isso muda bastante. Foi solucionado. Esse lado que tinha um comprometimento muito maior e foram peças maiores, olha como a gente não consegue identificar, né, nada naquela região, tá? Uma foto que a gente sempre gosta de mostrar do perfil dessa paciente, ó, detalhes que a gente mostrou lá no comecinho, a diferença dos dentes aqui, dos anteriores, os espaços, como a gente conseguiu deixar, a gente percebe, se for ver um pouco mais de detalhes, as ranhuras que o próprio laboratório consegue fazer e deixar para que deixe da forma mais natural possível. Morgana lembrou bem, olha só os espaços que existiam aqui, compensou. A gente também não tem como, se fosse imaginar, desse dente aqui, não, eu vou aumentar ele um pouco para cá e vou aumentar ele um pouco para lá, vai ficar um dente enorme. Vai ficar parecendo 2 dentes em um, né? Fica enorme. Então a gente tenta já compensar, dividindo proporcionalmente para que cada um ganhe um pouquinho e o espaço se feche. Ela com o lábio em repouso, detalhes que a gente pede para que o laboratório faça, para que dê uma característica mais natural, que saia daquela imagem, não, é prótese e tal. Detalhezinhos que só um dente natural mesmo tem, mas são pinturas que a gente consegue pedir para que o laboratório faça. E hoje isso, né, Gia, só nessas porcelanas mais modernas, nesses trabalhos de IMAX, nesse tipo de trabalho, é que a gente consegue esse tipo de caracterização, esse tipo de pintura, de detalhes, a gente consegue só nesse tipo de porcelana. Então agora a foto lá do comecinho, onde a gente lembrou de todos os detalhes aqui da parte superior, não esquecendo ainda aqui do comprometimento que a gente tinha na parte inferior, e a gente acaba concluindo o trabalho dessa maneira, tendo um brilho, a paciente podendo se sentir muito mais confortável, muito mais segura, esteticamente muito melhor. E outra coisa, né, rejuvenesceu uns bons anos, né? A gente sempre fala, o sorriso, queira ou não queira, é um belo cartão de visita, então a pessoa tendo aqueles dentes, às vezes dentes manchados, escurecidos, falta de dentes, com certeza isso causa um envelhecimento, a pessoa às vezes aparenta ter mais idade do que ela tem. Quando a gente devolve um sorriso mais claro, com todos os dentes, uma harmonia estética, harmonia oclusal, a pessoa consequentemente acaba ficando rejuvenescida.